os meus mentorados, tá? O que eu tento fazer sempre é falar, ó, galera, é isso daqui, ó. Esses 4 pilares fundamentais que vocês têm que tomar conta. Bate neles, usa eles, faz acontecer e entenda como que eles funcionam. É isso que vai fazer vocês conseguirem entrar numa vaga, conseguir uma vaga. Pra vocês terem noção, eu tenho uma mentorada que ela conseguiu uma entrevista com um CTO de uma empresa menor, né, uma empresa pequena, e ela fez a entrevista direto com o CTO. E ela entrou na entrevista por indicação, e o CTO meio que desacreditado de QA. Ele falava, não é assim, mas que se trabalha com QA, né? E ela falou, nossa, mas como assim não é mais assim que trabalha com QA? Ele falou, não, porque os QAs agora eles funcionam só com automação. É uma coisa assim que ele falou. E aí, foi muito legal, porque no caso dessa mentorada, ela veio até mim, ela pediu ajuda pra eu poder falar o que eu respondia, né? O que ela podia responder pra ele. E, pô, eu falei, olha, explica pra ele como funciona o teste de software, como funciona o ciclo de vida do desenvolvimento e de teste, como que você pode ajudar ele a garantir qualidade e ter certeza que os usuários não vão pegar, porque, principalmente uma empresa pequena, se você está começando, a última coisa que você quer é ter um produto ruim, um produto sem qualidade, isso não vai trazer credibilidade, né? Vai tirar a credibilidade do seu produto. E ela começou a trazer todos esses pontos e como ela podia ajudar a melhorar isso e como seria importante ter uma pessoa dedicada só pra isso, que, cara, ela foi contratada. Pô, a pessoa que trabalhava com logística, que não tinha necessariamente nada a ver com área de qualidade, apesar de ser uma coisa muito forte com o processo, né? Que é o que eu falo. Às vezes, sua experiência, você consegue trazer pro dia a dia aqui. E ela ter feito isso e conseguir convencer um cara que é um CTO, que às vezes você pensa assim, não, o cara é CTO, né? O cara é diretor de tecnologia. Ele manja muito de tecnologia, ele sabe exatamente todos os processos. Nem sempre. Nem sempre. Então, é por isso que é importante, é por isso que eu tenho que passar isso pros meus mentorados. Falar, as pessoas às vezes não sabem o que é de verdade. E é por isso que a gente consegue ter, por exemplo, mentorado entrando em vaga em 3 meses. É por isso que a gente consegue ter mentorado conseguindo aí, tipo, uma primeira vaga aí ganhando quase 5K. Sabe? É por isso, porque o cara fala assim, ele tá preparado. O que esse cara é júnior? Não é júnior. Às vezes nem parece júnior quando sai. Inclusive, no caso dessa mentorada que eu tava mencionando, ela, na minha opinião, ela faz perguntas pertinentíssimas pra mim, pra poder ajudar ali, né? E, cara, ela tá basicamente ali gerenciando do zero uma empresa inteira na área de QA. Óbvio, ela vai cometer erros, eu tenho certeza disso, porque até eu cometo até hoje, né? Mesmo sabendo um monte de coisa e já estando na área há quase 10 anos, mas ela vai crescer muito rápido, porque ela botou a metodologia, ela aprendeu os fundamentos no máximo. E é isso que faz a diferença. Não é você saber tudo sobre automação. Saber sobre automação é algo excepcional, mas saber como utilizar a automação dentro de um time, dentro de uma ferramenta, dentro de um teste de software, dentro de uma pipeline, é mais poderoso ainda. Então, saber sobre teste de software é o core para você poder se tornar um QA, porque é isso que você faz no seu dia a dia. A automação, às vezes, você nem vai automatizar todo dia. Um desenvolvedor, ele desenvolve todo dia. É bem provável que ele não desenvolva, a não ser que ele passe o dia inteiro em reunião. Mas um QA não. O QA tem que documentar, o QA ele tem que criar processos, o QA ele tem que criar casos de teste. Tem muita coisa para fazer. Então, tem gente ainda que fala que a área de qualidade está morrendo, né? Que isso daí é um tema que eu vou trazer em uma outra live, provavelmente. E as pessoas não estão entendendo que esse QA, que às vezes, ou esse tester, né? A área de teste está morrendo, falam muito. Às vezes já tá morrendo mesmo. E o QA, o QA Engineer, o cara que realmente faz a diferença dentro do time é o que tá vindo com tudo. E eu falo que tá vindo com tudo, não só porque, eu tô empregado, tô ganhando muito bem, né? Quem trabalha com QA, normalmente, que consegue atuar como um QA Engineer, ganha muito bem, tá? Eu falo isso porque são salários de 3.500 até 5 mil reais como júnior, de 6 mil até 9 mil, até 8 mil como pleno, e 9 até 15 mil como sênior. Óbvio, salvo algumas exceções. Mas se você estiver trabalhando como QA Engineer, esses são os valores no Brasil, tá? Você pode ainda trabalhar para fora, se você fala inglês, principalmente, e ganhar mais ainda, né? Normalmente um salário inicial aí de um QA vai ser 2.500, 2.500 não, desculpa, 3 mil dólares. Né? Eu falo 3 mil dólares para um QA Engineer, começando. Primeira vaga ali nos Estados Unidos. Morando no Brasil, tá? Porque se você estiver morando nos Estados Unidos, você vai ganhar bem mais que 3 mil dólares, mesmo iniciando. Um salário inicial aqui no Canadá, tá? Que eu saiba, é de mais ou menos de 50 a 60 mil dólares por ano, né? Então é um salário bem acima da média, mesmo aqui no Canadá, que aqui no Canadá os salários não tem tanta diferença assim. Mas mesmo assim, a área de TI aqui ganha muito bem e a área de QA também, tá certo? E galera, era isso que eu queria trazer pra vocês, trazer essas bases, né? Quais são as atividades que um QA faz?
E por que que ele tem que focar tanto em teste de software? Por que que ele tem que focar tanto em processo? Por que que ele tem que focar tanto em entender como que um time funciona e como realmente testar e criar estratégias de teste? É porque é isso que vai fazer você se transformar e conseguir uma vaga. Por que pagam mais para quem já tá na gringa do que para alguém morando no Brasil, mas trabalhando para empresa de fora? Cara, Larica, boa pergunta. Eles pagam mais porque, assim, quando eles estão contratando de fora dos Estados Unidos, eles estão tentando achar uma forma mais barata de contratar alguém. E o que acontece? Se você contrata alguém no Brasil por $3.000, às vezes um pleno, tipo, o cara, ele, $3.000, ele contrata um pleno aqui no Brasil, bom, que o pleno deve ganhar, por exemplo, R$ 7.000. Ele vai ganhar $3.000, R$ 15.000. Ele vai dobrar o salário dele, tá certo? Né? Só isso. Já começa por aí. Só que um QA Júnior, lá, ele vai ter que pagar no mínimo 5, um QA Júnior. Um mínimo 5K ou 4K, seja lá, né, nos Estados Unidos. Eu falo isso porque os salários dos Estados Unidos são maiores ainda que no Canadá. E no Canadá seria a mesma coisa. Se uma empresa canadense está tentando te contratar no Brasil, já vai querer te pagar um valor a menos. E é interessante para o brasileiro, porque o brasileiro ele ganha em dólar e ganha muito mais do que ele vai conseguir ganhar aí no Brasil com vagas brasileiras, tá certo? Faz total. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Então, acontece. Então, tipo, e óbvio, você pode, mesmo morando no Brasil, se você for um cara muito bom, você pode ser chamado pra morar no país, né? Que eles estão chamando, por exemplo, eu tenho. E isso não aconteceu comigo, né? Eu vim pro Canadá meio que de outra forma, mas eu consegui emprego também. Mas, por exemplo, o meu mentor, né? Que foi por muito tempo meu mentor, o Fattori, o Gabriel Fattori, inclusive um dos melhores QAs que eu conheço, se não o melhor QA que eu conheço. Ele foi pra Holanda e ele trabalha como líder hoje lá na Holanda. Mas ele foi pra Holanda e aí ele ganhava que nem um holandês ganharia bem ali, né? Porque aí ele já tá competindo com outras empresas, entendeu?